Muito bem. Muito bom dia para vocês, né? Você que está aqui, seja muito bem-vindo, né? Mais um webinar realizado aí pela OpenCAD. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da OpenCAD e é um enorme prazer tê-los conosco aqui hoje. Aqui comigo também se encontra o Pedro, que vai me ajudar a dar suporte neste webinar, tá? E neste webinar nós nos reunimos aqui, né, para falar um pouco mais sobre as ferramentas tecnológicas para a eletrificação automotiva. Tá? E para quem está aqui, né, pela primeira vez, na lateral aí de vocês, pessoal, tem um painel de perguntas onde vocês podem usar, né, para mandar as dúvidas, mandar curiosidades, comentários, né, nos quais acharem pertinentes, tá? Que no final da minha apresentação, sobrando um tempinho aqui, eu vou estar vendo com vocês essas dúvidas, ok? E ao final também, sobrando um tempo, né, eu prometo, né, responder, e aquelas que não tiverem tempo, né, de serem respondidas, eu vou estar encaminhando a resposta por e-mail posteriormente. E aqueles que ficarem com a gente até o final, né, vocês têm garantido o certificado, né, deste webinar. E também, ao final, temos um rápido questionário que vocês podem nos enviar, dando sugestões, mandando mais dúvidas, né, para os próximos webinars que iremos realizar, tá bom? Olha só, na nossa agenda de hoje, nós vamos seguir esses tópicos, né? Inicialmente falaremos dos desafios, né, e as principais tendências do setor automotivo. Falaremos, lógico, né, é o tema de hoje, né, falar aí das ferramentas tecnológicas disponíveis, né, aquelas que a OpenCAD oferece. Veremos algumas aplicações no software, na ideia do Model-Based Design. Mais para frente eu vou explicar o que é isso, né, que é uma simplificação muito boa que nós aqui da OpenCAD utilizamos, tá? Mostrando ali as ferramentas, lógico, sem entrar em detalhes técnicos, porque não é esse o nosso foco aqui hoje. Para entrar em detalhes técnicos, a gente deixa para os Tech Talks, tá bom? E no final, né, vou mostrar aí um dos cases de sucesso relacionado a algumas dessas ferramentas, ok? Lembro também que esse vídeo será gravado e será disponibilizado para o YouTube, né, para que vocês possam rever e encontrar o vídeo segmentado com cada um desses tópicos que vocês estão vendo aqui, tá bom? Muito bem, podemos começar. Eu espero que gostem do conteúdo. Deixa eu tirar minha câmera. Muito bem. De entrada, né, eu vou contextualizar um pouco do principal cenário que temos sobre as tendências e desafios do setor automotivo, tá bom? Muito bem. Um dos principais motivos, né, da gente estar falando aqui hoje sobre esse tema, né, a gente está falando de eletrificação automotiva, a gente está falando de ferramentas tecnológicas, a gente vai falar disso, né? O que nos traz aqui hoje é muito referente à descarbonização, tá? Que é algo que interessa, né, ao cliente, que interessa à sociedade como um todo, né? E algumas pessoas até falam, né, que essa pegada, né, essa sustentabilidade é a nova onda do momento, né? E a indústria automotiva sabe disso, né? E ela quer aproveitar dessa fase de transição para se impor no mercado, né, trazendo diversas alternativas para o consumidor como um todo, tá bom? Bom, grande parte dessas alternativas oferecidas pelas montadoras, né, estão relacionadas com a transformação digital automotiva, vamos dizer, né, que se deve a esse elevado número de sensores, né, que compõem aí todo os sistemas dos veículos, né? Sensores, né, para quem aqui não sabe, são aqueles dispositivos que emitem ali um sinal para a gente detectar alguma coisa que é pertinente, né? Detectar, por exemplo, saber a calibragem dos pneus, a pressão correta, né? A temperatura do motor, a velocidade adequada, né, para o veículo percorrer na via, se a suspensão está baixa ou está alta. Tudo isso a gente consegue captar por meio de sensores, né?
E graças a essa infinidade de sensores que tem nos veículos, né, e também a necessidade de conectividade, né, e também, vamos dizer, comodidade, por que não? Que estão vindo, né, nos carros de hoje em dia, né, e que outros sistemas, né, vão acabar sendo também incorporados a esses veículos, né? E falando de sistemas, né, eu não posso deixar aqui de falar de sistemas como o ADAMS, né, que é o que chamamos, né, de sistema avançado de assistência ao motorista, né? Graças a essa quantidade de sensores que existe, né, é por isso que esse sistema ele atua, né? Ele é um termo usado, né, para definir um grupo, vamos assim dizer, de tecnologias eletrônicas que auxiliam o motorista na direção, né, no estacionamento, né, em uma série de tarefas, né, que, querendo ou não, sem esses sensores não seria possível realizá-las, né? E esse sistema, por exemplo, né, ele abre espaço para aquilo que a gente também comenta, né, e é uma tendência também, sobre veículos autônomos, né, que são os veículos que transportam carga, transportam pessoas, né, sem a utilização de um condutor humano, ok? Muito bem. Visto esse aumento, né, esse uso de sensores para, como vocês podem ver, para diversos outros sistemas, né, que podem ser incorporados no veículo, nós podemos citar outras tendências aqui, né, que estão ocorrendo, né, citando, por exemplo, né, quais são os tipos de veículos que temos e que tendem a aumentar daqui para frente, tá bom? Temos aqui, por exemplo, né, os veículos híbridos, né, que tem, além do motor a combustão, possui um motor elétrico ali para mover o veículo, tá? Neste caso, né, a energia do motor elétrico, ela pode vir da própria bateria do carro, que se descarrega, né, com o movimento do veículo, e por meio da tomada, né, quando o veículo estiver ali parado também, tá? Perceba que aqui, né, além dos, o veículo em si, ele tem diversos sistemas incorporados, né? Mas além dos sistemas que ele já tem, o veículo comum, vamos assim dizer, né, um veículo flex, tá? Existem outros sistemas aqui, né, principalmente uma vez que é incorporado, né, o motor elétrico aqui. Então você já abrange uma gama ainda maior de sensores nesse tipo de veículo, tá? Muito bem. Depois, obviamente, a gente tem os veículos do tipo elétrico, que tratam, né, de uma série de sensores também, e de sistemas de controle que acabam sendo mais aderentes, né, ao carro autônomo, né, querendo ou não, um veículo puramente elétrico, né, ele traz essa vantagem, né, essa ideia de a automação nele é muito mais interessante, né, que outros veículos, por exemplo, o veículo flex, tá? E por fim, mas não tão distante, né, temos os veículos que produzem eletricidade por meio da célula combustível, né, adicionado outros sistemas ao conjunto veicular, tá? Que por sua vez aqui acrescenta mais sensores, né, mais sistemas de controle, mais tecnologia e claro, né, isso querendo ou não implica em mais oportunidade de mercado também, né? Ok, mas muitas dessas tecnologias que eu mostrei aqui, nesses tipos de veículos, ainda esbarram por uma série de fatores, né, uma série de desafios do mercado, né? E quais são esses desafios? Bom, como vocês viram, né, eu comentei da descarbonização, ela traz esses tipos de veículos, né, como oportunidades, né, das montadoras atuarem ainda mais fortes no desenvolvimento sustentável, certo? Porém, né, alguns gargalos são encontrados, né? Alguns especialistas dizem, né, que a rota 2030 ela pode vir a privilegiar mais uma solução que outra, né? O que geraria aí uma competição desleal no setor automotivo, tá? Para quem não conhece aqui a rota 2030, né?
pense que é um programa do governo destinado a promover e potencializar o setor automotivo do país, tendo como principal incentivo os projetos de P&D nesse setor, tá? Muito bem. Depois existe, né, o interesse de algumas montadoras em trazer o melhor para o consumidor, né, e não apontar só para uma tecnologia, né, exigindo ali subsídios, né, mas sim trazendo um amparo de múltiplas tecnologias. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Que vimos, né? Então, vimos lá, né? Querendo ou não, a gente já sabe, tem os veículos flex, né? Existem os modelos híbridos que combinam essa propulsão elétrica e flex. Existem os carros puramente elétricos e, né, no futuro aí próximo, os carros movidos a célula de hidrogênio, né? Muito bem. Temos um cenário... Opa, perdão. Temos um... Peraí, voltei. Temos um cenário externo, né, cada vez mais exigente em relação a essa eletrificação, né, que é a eletrificação 4.0, né? O ESG ele rege esses padrões, né? ESG, para quem não se lembra, é a sigla de Environmental Social Governance, que é um conjunto de padrões, tá? É um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa ela está socialmente consciente, sustentável e, né, corretamente gerenciada com esses quesitos, né? Com essa mudança regulatória de boas práticas, tá bom? E ESG também vai fazer parte, né, dessas ideias. Temos, como eu falei, né, o aumento de veículos autônomos, né, que são recorrentes de outras tecnologias que estão sendo inseridas, né, nos veículos. Temos aí a inteligência artificial, o IoT, 5G, o Adams, que eu acabei de falar. Ou seja, né, são maneiras de trazer a transformação digital do veículo para deixá-lo mais seguro, mais sustentável, né, mais confortável ao consumidor. Tá? E além disso, existe também, né, falando agora, não do veículo em si, tá? Mas existe o setor de produção de energia, né, no qual existem muitos caminhos para se chegar, né, a um nível de emissão zero de CO2 na produção de eletricidade até 2050, tá? Trazendo aí, querendo ou não, né, o crescimento que já existe, o crescimento de energia renovável após ano, né? Ano após ano você tem esse crescimento aumentando cada vez mais, né? Isso, querendo ou não, influencia, sim, muito no cenário automotivo, né? E falando, como eu falei, de energia, né? O Brasil, né? É sempre importante frisar isso aqui. O Brasil ele é visto internacionalmente como uma região de grande potencial de eletrificação, né? Especialmente quando a gente está falando de distribuição de eletricidade, né? Que é um dos serviços mais capilarizados, né? E democratizados do Brasil, né? Além disso, o país ele possui aí, né? Inúmeras fontes de energia renováveis espalhadas por diversos estados, principalmente aqui, né, trazendo aí até da região Nordeste, né, a energia solar e a energia eólica, que são muito utilizadas. E como vamos falar do setor automotivo, né, nós não podemos deixar de ressaltar a mobilidade urbana e sustentável, né, que é sempre posta em xeque nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, né. Aqui também entra, né, outro desafio da cidade grande, né, isso porque, né, acabamos nos deparando diariamente, né, com congestionamento em várias cidades do nosso país, né. Bom, e grande parte das soluções desse setor, elas estão atreladas a quê, né? A diversos fatores, incluindo os veículos elétricos, né? Então, nós podemos citar aqui alguns transportes alternativos, né? Caronas compartilhadas, uso de ferrovias, né? Patinetes, bikes elétricas, né? Também é fundamental aqui até reforçar, né, a aposta
de transportes coletivos elétricos, né, que não só diminua a emissão ali de gases poluentes, indo nessa pegada sustentável, que a gente já viu que está emergindo, como ajuda também a reduzir, né, a quantidade de veículos nas cidades, certo? Então vejam, né, como é que a eletricidade ela pode e deve, né, auxiliar todos, né, a se locomoverem, sendo cada vez mais sustentável e também trazendo inovação para o mercado. Para o setor automotivo, né, ainda cabe uma quebra de paradigmas, né, que estão enraizados na cultura brasileira, né? Isso por quê, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitos empecilhos, né, são gerados para os veículos elétricos, né? Mas pouco sabe alguns números, né, que mostram que o motor elétrico ele é bem mais interessante que o motor a combustão, tá? Que está relacionado a esses dados aqui que eu trouxe para vocês. Por exemplo, né? Comparando a eficiência de um motor a gasolina, tá, com o motor elétrico, a eficiência do motor a combustão, olha só, ela gira em torno de até 30%, enquanto o elétrico, né, ele pode chegar aí até 96% de eficiência, né? Então, uma diferença muito grande aqui. Além disso, nós temos maior controle, né, e automatização do veículo, como eu falei, né, ou seja, é muito mais fácil, né, você otimizar o desempenho do seu veículo, deixando ele mais confortável para você, mais seguro, né, mais autônomo em si, tá? Quando ele é elétrico. Além disso, temos também um menor número de peças, né? E consequentemente, com isso, nós temos o quê? Menos peso, menos manutenção, né? Você não tem que trocar óleo do motor, bomba de combustível, né? Dentre outras coisas que geralmente você tem que fazer. Nesse caso aqui, você não precisa, porque você reduziu muito dos sistemas que existiam ali naquele veículo, né? Quando o veículo ele é totalmente elétrico, certo? Temos também menos poluição, né? Não só dos gases poluentes, mas também poluição sonora, certo? E os veículos elétricos, eles podem ser, né, até 3 vezes mais potentes do que os veículos a combustão, né? Isso aqui, lógico, dependendo do modelo, né, que a gente está comparando aqui. Mas isso é possível, né? Então, esses dados são muito interessantes para a gente reconhecer esse imenso potencial que tem dos veículos elétricos progredirem cada vez mais, tá? Mas ainda assim, vamos lá, você é insistente e você fala assim, eu não quero ter um carro elétrico por causa de uma série de fatores. Muitos deles, né, eles estão atrelados aos principais desafios que o setor da mobilidade elétrica enfrenta, né, aqui no Brasil, que é essa quebra de paradigmas, né? Até comentei isso aqui em outro webinar, né? Até achei pertinente trazer aqui também. Dentre eles, né? A gente está falando aqui de autonomia, né? A gente fala muito de custo de aquisição, querendo ou não, um carro caro, né? A gente fala de pontos de recarga, né? Onde é que eu vou abastecer esse carro, certo? Então, vamos ver cada um deles aqui para a gente tentar entender um pouquinho mais. Autonomia. Autonomia, eu diria que é um item muito pessoal, né? Pois ele vai depender ali da demanda de cada pessoa, né? Do veículo utilizado para o transporte, tá? Existem pessoas que trafegam de um ponto ao outro, né? Usando aí 100 quilômetros, por exemplo. E para esse trajeto, né? Um carro elétrico com autonomia de 150 a 200 quilômetros já seria o suficiente, vamos dizer, né? Tá, mas aí você vai virar e falar, não, mas eu quero ir de carro do norte ao sul do país, né? E eu não e com certeza, né? Eu não vou encontrar ali uma maneira de abastecimento desse veículo, né? Aqui seria interessante você buscasse, né? Se a gente for pensar aqui, seria interessante se você buscasse outro meio de transporte, né? Por exemplo, se você está querendo longas distâncias, por que você não vai de avião, né? Você quer ir de carro? Volta, a gente volta a questionar aqui, né?
a parte da autonomia, né? Já existem muitos modelos elétricos, né, com a mesma autonomia de um veículo convencional, tá? Mas aqui, justamente, né, você tem outras opções de transporte também que podem agregar nesse ponto, né? Às vezes, não necessariamente o carro deveria ser esse meio de transporte, né? Mas às vezes você usa ele porque você não quer concordar com a ideia do veículo elétrico, né? Muito bem, mas aqui entra outro ponto importante, né, que é o bolso, né, o custo de aquisição, né? Por quê? Porque o preço elevado, né, dos veículos elétricos ainda é um impeditivo para que a população possua veículos elétricos, né, querendo ou não. E isso ocorre porque a bateria, né, pessoal? A bateria é um dos principais motivos do veículo ter esse alto custo, né? O veículo elétrico ele ser muito caro, tá? Mas, olha só uma boa notícia aqui, ó. Mas isso está mudando, né? Eu digo isso até pelo esse gráfico, né? Que mostra o custo de armazenamento, né? De quilowatt-hora. Ele, de certa forma, ele está diminuindo com o passar do tempo, olha só. Logo, né? É questão de tempo mesmo, para que isso favoreça cada vez mais a redução do valor da bateria e, lógico, consequentemente, o mercado ele vai dizer quem vai ser o player deste produto, né? Uma vez que está diminuindo o preço disso e você quer vender mais carros, logicamente, novas baterias mais robustas e, ao mesmo tempo, com menos custo, né? Serão embutidas em carros elétricos, favorecendo ali a diminuição, né, do custo dos veículos elétricos, deixando eles cada vez mais acessíveis, né? E olha só, esse dado aqui interessante também que eu trouxe, né? Em se tratando da bateria, né? Existem muitos fornecedores, né? Existem aqueles que dominam aí, né? Uma boa fatia do mercado global, como a CLT, né? Que é uma produtora chinesa, tendo a Tesla, a BMW, né? Como a Volkswagen também, como principais clientes. Tem a BYD, né? Que também é chinesa, está vindo agora nessa pegada aí para o Brasil. Tem a LG, coreana, a Panasonic, japonesa, né, também traz soluções de baterias, enfim, existem diversos fornecedores de baterias que eles querem ganhar o mercado, né, eles querem se permanecer no mercado, e essa competição ela é saudável para o consumidor, né? Querendo ou não, você tendo mais pessoas, empresas brigando para levar um custo de bateria menor, isso favorece a produção cada vez maior, né, dos veículos elétricos. Muito bem, e aí no caso do abastecimento, né, como é que fica? As perguntas aqui ficam voltadas, né, para o tempo, né, de recarga e aonde eu posso recarregar, certo? Vamos fazer um comparativo aqui, né? Um carro, né, com um motor a combustão, ele leva ali cerca de 5 minutos ou menos, certo? Enquanto que um carro com motor elétrico, ele pode levar pelo menos 1 hora, né, para que você consiga recarregá-lo, certo? Aqui a gente pode colocar um ponto de vista bem interessante, né, que talvez você nunca tenha parado para pensar quando se trata, né, da mobilidade urbana, tá bom? O que eu queria dizer, o que eu quero dizer com isso, né? A recarga de um veículo elétrico, ela pode demandar mais tempo, porém você recarrega seu carro, né, quando você não está usando ele. Por exemplo, né, no estacionamento da academia, ou no shopping, na sua casa, né, no mercado, no trabalho, né, ou seja, como se fosse o seu celular, né? Você deixa ele lá carregando e você não usa o seu celular, pelo menos você não deve usar o seu celular, né? Quando está carregando, é até perigoso, inclusive. Mas, diferente disso, né? O veículo a combustão, o que ele faz? Ele já obriga você, o motorista, a interromper o seu percurso, né? Para que você abasteça o carro, querendo ou não, desfavorecendo assim a mobilidade urbana, tá? Eu sei que o tempo, né, ele é menor, mas pense na questão do uso, né?
quando eu não estou usando, o veículo está carregando, como é nesse caso aqui, né? Então, existem pontos de vista diferentes que trazem para a gente maneiras de, pô, não, realmente, se eu não estiver usando e quando eu chegar lá, meu carro está pronto para eu andar mais 200 quilômetros com ele, né? Isso não é vantajoso? Então, é sempre interessante a gente ver vários pontos de vista, né? Para que a gente consiga pensar e reavaliar aquilo que a gente tinha como paradigmas, né? No caso do abastecimento, né? Com relação aos pontos de recarga, né? Que eu esqueci de comentar. Neste caso, né? Existem diversos aplicativos hoje em dia, né? Que te ajudam a encontrar o ponto de recarga mais próximo de você, né? Onde geralmente eles estão associados ali, né? A locais com algo a mais, né? Que um simples ponto de recarga. Geralmente são centros de conveniência, shoppings, academias, colégios, né? E esse número, né, desses pontos de abastecimento estão cada vez mais aumentando, pessoal. Então, é uma maneira, hoje em dia, vamos dizer assim, graças à tecnologia, graças ao celular, que a maioria das pessoas tem, né, você consegue encontrar esses pontos para que você possa reabastecer, ou melhor dizendo, recarregar seu veículo. Muito bem, mesmo vendo tudo isso que eu mostrei, pessoal, vocês ainda acham que os carros elétricos não têm chance? Vamos supor isso, né? Eu acho que concordamos que não é bem assim, né? O carro elétrico ele é uma tendência, temos muitas montadoras hoje em dia, né? A gente vê nos comerciais ofertando modelos no mercado. Além disso, né? A infraestrutura ela praticamente já existe. Isso porque, lembra que eu comentei, né, que a distribuição de eletricidade é um dos serviços mais capilarizados e democratizados do Brasil, né? Então, você encontra energia elétrica em todo lugar, né? É só questão de tempo para que essa tecnologia, né, seja mais acessível e com mais concorrentes de mercado, deixando o veículo cada vez mais com preço competitivo, né? E isso é legal para a gente, isso é interessante para a gente, é mais uma opção de você ter um veículo motriz, né, que pode te levar para cima e para baixo para vários lugares, né, que você queira, tá? E olha só, esse aqui também eu acho muito interessante, né? Já existem, a gente está falando de abastecimento, já existem tecnologias que recarregam as baterias em poucos minutos, pessoal. Na Europa, olha só, a gente tem projeto andando lá de pistas de recarga por indução, tá? Já em testes, né, para veículos chamados aí Dynamic Wireless Power Transfer, né? Essa ideia foi inclusive do Grupo Stellantis, né, que anunciou aí a Arena do Futuro, que ele chamou assim, que se localiza, se não me engano, lá na Itália, onde existe uma pista automotiva, né, em que os veículos elétricos eles podem recarregar a bateria enquanto eles trafegam, né? Ou seja, o veículo ele é recarregado em movimento, sem fio algum, né? Isso permitir que veículos, né, se recarreguem andando na própria rodovia, né? Eu penso aqui daqui a um tempo, quem sabe isso se torne aí, né, tão popular, né, quanto os postos de gasolina, né, gerando uma infraestrutura, né, de qualidade, né? Isso é muito interessante para nós, porque são outras possibilidades que antes seriam impeditivos, né? E dessa forma a gente traz essa possibilidade para o nosso meio, né? Para o consumidor em si, tornando uma outra vantagem para estar utilizando os veículos elétricos, tá? Eu vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês 3 links, pessoal, que eles me ajudaram, né, a produzir todo esse material que eu fiz para vocês aqui na apresentação, tá? Ambos estão falando aí de eletrificação, então estamos falando também de mega tendências, né, mobilidade urbana, infraestrutura para carros elétricos. Eu acho que será bem interessante para vocês esses links. É bom que traz um conteúdo com mais detalhes sobre cada um desses itens que eu comentei aqui com vocês, tá bom? Muito bem. E falando das ferramentas tecnológicas que a OpenCAD oferece, vamos a elas, né? Bom, só para vocês terem
uma ideia inicial, né? Essas ferramentas são as principais, né? As principais ferramentas tecnológicas que o setor automotivo mais usa hoje em dia, tá? Claro que existem outras ferramentas aqui, né? Que acabam sendo importantes, melhor dizendo, né? Como, por exemplo, a gente também tem que falar do Machine Learning, o Deep Learning, Reinforcement Learning, Toolbox de otimização, enfim. Elas não estão aqui, né? Mas são importantes também, né? IoT, são toolbox que a gente sabe que o MATLAB e Simulink possui, mas, né? Em se tratando do setor automotivo, essas são as principais e as quais eu gostaria de estar comentando aqui com vocês, tá bom? Cada uma delas. Vamos lá. A primeira ferramenta, né, é essa, né, o Model Based Calibration Toolbox. O que essa ferramenta faz? O que ela oferece? Bom, ela fornece aí, né, aplicativos e ferramentas de projetos para você modelar e calibrar sistemas não lineares, ou melhor dizendo, sistemas complexos, tá? Então, a gente está falando aqui de sistemas de motorização do carro, né, o powertrain, motores elétricos, ventiladores, bombas, bem como, né, também outros sistemas automotivos. Tudo aquilo que você precisa calibrar, tudo aquilo que você precisa testar, você tem que utilizar essa ferramenta aqui. A ideia é que essa ferramenta, né, ela permita que você consiga, obviamente, gerar calibrações, tabelas de pesquisa, né, para sistemas com alto grau de liberdade, né, de maneira automática, tá? Que acaba exigindo testes exaustivos usando, né, métodos tradicionais, se a gente for pensar, tá? Aqui também permite que você faça análise de sensibilidade, teste de hardware, né, no circuito e outras atividades de simulação no Simulink, tá bom? Enfim, né, tudo isso aqui pode ser feito, né, gerando aí calibrações ótimas para o seu modelo, tá bom? Muito bem. Falando agora do Powertrain Blockset, essa ferramenta aqui você encontra, né, veículos automotivos pré-moldados ali dentro, até para sistemas de propulsão, tá? Tanto a gasolina, a diesel, híbrido, elétrico, né? A bateria elétrica do carro, célula combustível também você encontra aqui dentro. Todos eles estão prontos para modelagem e simulação desses sistemas, tá? Você pode usar esses modelos, né, pré-prontos aqui para análise de compensações de projetos, né, dimensionamento de componentes, tem também a otimização de parâmetros de controle, teste de hardware in the loop, que é esse aqui. E o mais importante, né, é que os modelos eles são abertos, né, para que você possa incorporar seus próprios subsistemas, né, e personalizá-los conforme a necessidade do seu produto, do seu veículo, né, da sua pesquisa, tá bom? Temos agora aqui, ó, o Vehicle Dynamic Block Set. Esse aqui é uma das principais ferramentas, né? Ele tem aí uma ampla variedade de blocos e modelos pré-montados também para automóveis de passageiros, caminhões, veículos, ônibus, né? Tudo voltado para a análise dinâmica desses veículos, tá? Como vocês podem ver, né? O conjunto de blocos inclui aí uma lista bem grande de bibliotecas, tá? De componentes para powertrain, para a direção, suspensão, né? A carroceria do veículo também, freios, pneus, né? Modelos de motoristas também, enfim. Você pode usar, né, a interface integrada também do OneRail aqui, que é uma outra maneira de você visualizar as simulações com essa interface, vamos dizer assim, mais de game, né? Que é muito interessante também. Outra aplicação bem legal aqui é que você pode importar
diversos modelos CAD, né, e dinâmicos já pré-configurados, tá? E o software também ele permite que você adicione a rota que bem desejar para que o seu veículo passe pelo caminho real, tá? Aqui, por exemplo, né, se você quer que o veículo trafegue pelo caminho de São Paulo, capital, até sei lá, uma cidade bem longe aí, uma cidade, Ponte Nova, Minas Gerais. Basta você baixar essa rota, né? Você vai lá, baixa ela no Google Maps, importa ela, né, no seu modelo pré-configurado, que ele irá rodar com essa dinâmica de pista, tá? Então é bem interessante isso, né? Você simular numa pista que é do seu dia a dia, né? Que é uma pista que você usaria, que existe, né? Que você quer testar porque é aquilo que vai estar na rua, vai estar na prática ali do seu veículo, né? Então aqui perceba, né, como é que as ferramentas elas vão ficando cada vez mais próximas, né, da realidade de quem está simulando, né? Muito bem. A outra ferramenta que eu tenho aqui é a Automated Driving Toolbox, né? Essa aqui, né, mais voltada, com uma pegada de fornecer ali algoritmos, né, para você projetar e simular e também, lógico, testar o sistema Adams, né, de direção autônoma, tá? Aqui a gente já entra, né, na parte de design e simulação de sistemas autônomos, tá? Então você pode projetar, testar, como eu falei, sistemas de visão e percepção, como LiDAR, sensores, planejamento de rota, controladores de veículos, enfim. Aqui vocês irão encontrar também recursos, né, de direção automatizada, aviso de colisão, né, frontal, frenagem de emergência autônoma, controles de cruzeiro, cruise control, né, assistente de manutenção de faixa, o próprio manobrista, né, do veículo que faz o carro estacionar sozinho, tá? Daí, como vocês perceberam, né, as ferramentas de visualização incluem um gráfico, né, de visão panorâmica, né, exibições para o vídeo e mapas, né, isso tudo você consegue também fazer aqui dentro. Você pode fazer testes de hardware in the loop, que é o RIO, né, de percepção, de fusão, né, de identificação de objetos, né, simular cenários de condução. Você também pode aqui, graças a essa interface, né, você consegue simular a saída da câmera, né? Então, o que o meu sensor da câmera ele vai ver? Você cria essa imagem, né, virtual próxima da real, né, para que ele identifique ali objetos, para que ele identifique uma placa, né? Então, isso é muito interessante, né, esse ambiente 3D fotorrealístico aqui, que ele auxilia para você, quando for na prática, né, ele já identificar aquele veículo ali, uma vez que ele está treinado no ambiente correto, tá? E outra ferramenta muito importante também, né, que temos aqui, ou melhor dizendo, né, um kit vou dizer, de certificação, né, o IEC, que, como eu gosto de falar, né, ele permite que você durma tranquilo. Sabe por quê, pessoal? O código que vai dentro de todo o hardware, né, do veículo, ele pode ser hackeado, né? Nisso você tem que seguir ali para criar esse código que vai dentro do veículo. Você tem que seguir uma série de padrões normalizados, né, para garantir que o código, né, os códigos gerados estejam em compliance com as normas, né, ou melhor dizendo, estejam em conformidade com as normas, tá? Nisso, né, esse kit aqui ele permite que a qualificação, né, da geração de código pelo modelo testado e simulado seja avaliado e rapidamente validado com as ferramentas do MATLAB Simulink, tá? Nisso, eu diria, né, é extremamente importante que ferramentas como essa, né, garantam que as especificações normativas estejam inseridas no código gerado, né, para que no final, né, do processo ele possa ser inserido no hardware ou no software, né, sem nenhum empecilho. Isso não é tudo, né? Uma vez que o código, né,
uma vez que seu código ele está em compliance, né, o MATLAB Simulink ele gera essa certificação, né, e relatório para você, tá? Que valida o seu código mundialmente, né? Isso permite que o código gerado ele possa ser usado tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo, né? No Japão, na Rússia, na Austrália, na Espanha, enfim, qualquer lugar do globo, essa certificação que o MATLAB e Simulink emitem, você pode estar utilizando e garantindo o uso do seu código, tá? Que é muito interessante e isso é uma os grandes diferenciais também que as ferramentas do MATLAB Simulink trazem à disposição, tá? E lógico, né, isso tudo aqui feito de maneira automática, né? Uma vez você inseriu o código ali, né, e você quer validar ele com esse certificado, o próprio sistema, o próprio software, o MATLAB Simulink, vai dizer o que você precisa corrigir para que o código ele possa ser embarcado sem nenhum problema e o certificado possa ser emitido, tá? Vehicle Network Toolbox, olha só, ele fornece aí funções, né, no MATLAB e blocos com Simulink, né, para enviar, receber, codificar, também descodificar, né, mensagens CAN, CAN-FD, J1939, né, XCP, né, protocolos, enfim. Essa toolbox, né, ela é bem assim interessante, pois ela permite identificar e analisar esses sinais específicos, né, usando arquivos de banco de dados, tá? Essa é uma toolbox que simplifica bastante, né, essa comunicação com as redes do veículo, né, e permite que você monitore, também filtre e analise os dados do barramento, né, ao vivo e registre e grave mensagens para análise de reprodução posteriores, tá? Uma ferramenta bem específica e também bem utilizada pelo setor automotivo. O AutoSAR, né, o AutoSAR Block 7, ele tem ativos, né, e blocos para o desenvolvimento, né, de software AutoSAR Classic e Adaptative usando modelos do Simulink, tá? Para quem não conhece, né, o AutoSAR, pessoal, ele é uma arquitetura de software aberta e, ao mesmo tempo, padronizada para unidades de controle eletrônico automotivo, né, que é o ECUs, né, que a gente fala, muito utilizado aí no ramo automotivo, tá? Então, você pode, como eu falei, projetar, mapear, né, fazer diagnósticos no seu modelo de ECU em uma única plataforma, que é o Simulink, tá bom? O Roadrunner, né? Esse aqui é o editor, né, interativo que permite você projetar cenas 3D, né, para simular, testar, né, sistemas de direção automatizados, né? Que aquilo lá que eu mostrei, daqueles cenários do sistema lá, eles são feitos aqui, tá? Então, nas ferramentas que eu mostrei, todas elas que tinham uma cena bem interessante, né? Você pode estar utilizando o Roadrunner para estar estimulando, né, e colocando, acrescentando essa idealização de cenários para o seu hardware, né, para o seu modelo, tá? Ele permite você personalizar, né, fazer marcações de trânsito, especificar alguma região, permite que você também importe e exporte essas redes, né, rodoviárias, usando aí o Open Drive, né? O mais legal é que todas essas funções do Roadrunner permite que você faça de maneira rápida e intuitiva, tá? É um software muito, muito interessante também. Muito bem. Eu vou pedir para todas essas informações, pessoal, elas estão, né, nos sites que eu vou estar disponibilizando para vocês. Vou pedir para o Pedro disponibilizar para vocês as ferramentas tecnológicas da OpenCAD, tá? Lá vocês vão encontrar uma lista de produtos, né? E esses produtos que eu mostrei aqui estarão lá para vocês terem mais informações além dessas que eu estou mostrando aqui, tá bom? E é sempre bom lembrar, né? Antes que o setor automotivo ele opta, né? Ele querendo ou não, ele opta pelas ferramentas da OpenCAD, né? Por quê? Porque ela é a única que integra, pessoal, de ponta a ponta, né? Essa alta confiabilidade que eu mostrei para vocês, né? Que o setor do automotivo precisa.
como vocês viram, né? Essas ferramentas, elas trazem essa diversidade de aplicações que estão no front, né? De quem precisa gerar os produtos, projetos e processos automotivos, tá? Certificação de código, testar e calibrar modelos, simular a dinâmica dos veículos, né? Cenários brasileiros ali que você quer acrescentar de acordo com a sua região. Tudo isso é muito mais, né, pode ser feito de maneira rápida, segura, utilizando as ferramentas do MATLAB Simulink que são ofertadas aí pela OpenCAD, ok? Muito bem. Rapidamente aqui um break news, só para a gente dar uma amenizada nas informações, processar essas informações. Para quem não sabe também, aproveita aqui já deixando claro, né, que a OpenCAD ela oferece soluções também para o setor agro. Muitas dessas soluções já mostrei aqui outros webinars, né? A OpenCAD ela oferece soluções para o agropecuário que procura aí a rastreabilidade individual dos seus animais, né? E para quem não sabe, essa falta de rastreabilidade individual da proteína animal é um dos grandes gargalos do setor agropecuário. Por quê? Porque ocorre diversas perdas dos animais devido a doenças e falta de monitoramento. Então, a OpenCAD, haja vista, né, que o suinocultor ele quer ter essa previsibilidade da proteína animal, a OpenCAD oferece aí tecnologias necessárias para a implantação de tags dos animais até o monitoramento e adição de inteligência artificial, tá? Nas diretrizes de manejo, né? Tudo isso para quê? Para que o suinocultor ele tenha ali a previsibilidade de ganho, né? De como também conseguir otimizar a sua produção animal, se aquela ração que ele está utilizando está dando resultado ou não, enfim. Tudo isso ele vai conseguir com esse sistema que já está pronto e já está sendo utilizado por diversas empresas que estão procurando a gente aí no setor, que são do setor agro, tá bom? Como esse não é o foco hoje nosso aqui, quem tiver interesse, né, aponte aí o seu celular para o QR Code. Vou pedir também para o Pedro deixar aí com vocês o link, né, do OpenCAD Agro com soluções de rastreabilidade individual, que ele vai trazer mais informações, né? Se você quer saber mais, aponte aí o seu celular para que você, né, encontre e também, né, caso existam outras pessoas que não estão aqui, né, e você acha que isso é interessante, encaminhar elas também que vai estar ajudando bastante a gente também, ok? Muito bem. E agora aplicações de MBD, né? Vamos lá então. O que eu vou mostrar aqui, né, é do veículo da Nemes Block 7, né? Essas ferramentas elas trazem muitas vantagens, né, para a modelagem dinâmica de diversos veículos, tá? Muito bem, deixa eu abrir aqui o MATLAB. Só um minutinho. Até já deixei aberto aqui. O help dele também está aqui. Mas antes, só para vocês entenderem, pessoal, o que é o MBD, né, que eu estava comentando no comecinho, o Model Based Design que a gente tanto usa aqui no OpenCAD, né? MBD, pessoal, Model Based Design, entendam como um conjunto de modelos, conjunto de metodologias ou conjunto de algoritmos exemplares, tá? Que são utilizados para quê? Para facilitar o desenvolvimento do produto, do projeto, do processo de vocês, né? Que podem ir desde a aquisição de dados até a implementação e prática em hardware, tá? Ou em afins, ou em software, enfim, tá? Ou seja, o Model-Based Design que a gente tanto fala é esse aqui que eu mostro para vocês, ó, tá? Ou seja, as demos são os modelos pré-pontos que já foram testados, que já foram ali validados, né? Muitos deles, inclusive, foram feitos, né? De acordo com uma demanda industrial, né? Vieram de cases, então, querendo ou não, exigem um esforço, né? Exige um tempo necessário para que essas produções tivessem toda essa riqueza de detalhes e sejam, né, para que possam ser utilizadas novamente, tá bom? Muito bem. O que eu vou mostrar aqui é da Vehicle Dynamics Block 7, né? Todos esses exemplos que vocês estão vendo aqui, pessoal, nada mais são, né, como eu falei, que o Model Based Design, tá? Grande parte do Model Based Design
como eu falei, vieram de cases, mas olha só, o interessante é que nós temos aplicações aqui, nesse caso, né, desse exemplo, né, desses exemplos de toolbox, nós temos aplicações de veículos de referência, né, dando aí ideias de pistas com mão dupla, né, pistas com raio constante, exemplos de frenagem, né, você já encontra aqui também, cenários, como eu falei, ó, cenários para você produzir ali, fazer uma aplicação de veículos autônomos, né, onde você já precisa de uma câmera embutida, né, que o seu veículo possa ler aquilo que ele está passando, né, que está passando na frente dele, uma placa ou uma faixa, ou um outro carro, para que ele não possa colidir. Você já encontra modelos MBDs prontos para isso, tá? Não só o veículo, quando eu falo, né, não é só carro, é diversos outros veículos também, motocicletas, trailers, caminhões, ônibus. Você já encontra modelos pré-configurados aqui dentro, já mostro para vocês algum deles, tá? Modelos de powertrain, onde você pode configurar e mudar parâmetros vindos do Excel, tá? Isso é muito interessante também, tá bom? Veículos ou modelos prontos, né, MBDs prontos para sistemas de direção, você também já encontra aqui, suspensão, rodas, né, pneus, cenários de veículos que você quer inserir, quer ver como o seu veículo atua ali na prática, né? Basta você entrar e importar o cenário que você já tem. Como eu falei, né? Você não precisa começar do zero o seu modelo, pessoal. Você parte desses MBDs prontos, né? Para que você crie e configure o seu veículo da maneira que você bem entender e julgar necessário, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? A gente já está quase encerrando aqui, mas dá tempo da gente mostrar aqui. Essa ferramenta que eu mostrei, né, ela traz aí diversos blocos, né, já pré-montados aqui com diversos produtos, né, do mercado, como vocês estão vendo aí, né, powertrain, sistema de direção, suspensão, cenários, sensores, né. Ali dentro você vai encontrar também cenários já prontos, né, para testes dinâmicos. Olha só, você pode configurar esses cenários, né, da maneira que você bem entender, tá? Você pode encontrar também diversos tipos de veículos, né? Parece até um gamer isso aqui, né? Mas não é. É a nossa ferramenta, é a ferramenta da OpenCAD, né? Onde traz diversos veículos já pré-montados ali, que você pode alterar, né? Ah, mas o meu veículo tem uma roda diferente, tem um pneu diferente, e você pode entrar em algum desses modelos aqui e alterar isso, tá, pessoal? Você pode analisar não só a dinâmica, né? Você pode analisar não só a dinâmica do seu veículo, mas também você pode ver o comportamento do piloto, né? Como está acontecendo nesse caso, ele vai frear, né? Então você vê como o piloto vai se comportar ali, aonde vai o centro de massa dele, você consegue analisar isso também, né? Pegar a aceleração desses pontos, tá? Usando aí diversos tipos de veículos, né? Como vocês estão vendo aqui, scooter, motocicletas menores, né? De corrida, enfim. Você pode estar alterando diversos tipos de veículos, como eu comentei, tá? Olha só, você pode fazer ensaios na suspensão do veículo, como um teste, né? E pegar e analisar os pontos, olha só, os pontos que são favoráveis para os parâmetros que você configurou. Ah, então, para aquele tipo de rigidez da minha suspensão, como é que ficou os meus resultados? Ficaram bons? Você faz todo esse mapeamento, ou melhor dizendo, o software faz para você, né? E você pode estar setando aí o que é melhor na configuração de acordo com aquela dinâmica que o seu veículo respondeu, tá? Temos simulações prontas, né, para veículos maiores que puxam carga, né? A gente sabe que a dinâmica desses veículos ela é bem complexa, né? Pois o engate aqui, ó, né, querendo ou não, ele dá um outro tipo de comportamento, né, ao veículo, mas isso também você já encontra pronto aqui, tá? Inclusive carretas bitrens também você encontra pronto aqui nesse ambiente, tá bom? E outra vantagem, né, de estar utilizando as ferramentas do OpenCAD, né? Claro que o software ele permite também que você
conecte o ambiente virtual com o real, né? Então, temos uma pessoa aqui andando, né, no ambiente real, e o movimento que ela faz aqui é o movimento que o veículo vai estar fazendo ali na prática, novamente, tá? Então, isso também é possível graças ao suporte que as ferramentas do MATLAB Simulink possuem para você, tá bom? Muito bem, agora para a gente encerrar rapidamente aqui, né, com relação aos cases de sucesso, a gente, não vou citar aqui nomes, né, mas a gente tem diversos clientes que a gente ajuda, né, no setor automotivo, né, mas não só automotivo, as nossas ferramentas já são aplicadas para diversos setores, como vocês estão vendo aí, né. Temos clientes do setor financeiro, do setor óleo e gás, enfim, do setor acadêmico também, né, utiliza as ferramentas porque eles acreditam, né, que como as ferramentas da OpenCAD elas são muito utilizadas no mercado, é justo, é pertinente que o aluno tenha esse desenvolvimento, né, nessas frentes de pesquisa e de utensílios, de funcionalidades, melhor dizendo, das ferramentas que a OpenCAD oferece, tá? É muito importante para que o aluno se capacite também. Por isso, as universidades estão aí, né, utilizando as ferramentas que a gente está oferecendo também, tá bom? Aqui são só exemplos, tem muitas outras, tá, pessoal? Mas, falando, então, do case, algum dos cases, né, que nós temos aqui, o case que eu trouxe é o da Denso, né, uma empresa que fabrica aí sistemas de ar-condicionado, condensadores, radiadores, tá? E outras peças. Qual que era o desafio deles? O desafio era modelar, analisar o núcleo e as peças personalizadas, né, de motores, auxiliares separadamente antes de entregá-los. Ou seja, aqui a ideia é que eles tenham a real ideia do cenário no qual ele vai estar inserido antes obviamente, né, antes de inserir aquele hardware, antes de inserir aquele sistema na prática no veículo em si, tá? Então, eles utilizaram aí as ferramentas do MATLAB Simulink, né, para estar incorporando essas ideias, todo esse sistema, analisando de acordo com os sinais e, óbvio, né, utilizando muitas daquelas ferramentas que eu mostrei para vocês anteriormente ali, tá? Foram utilizadas aqui, mas, ok, utilizou e o que teve de resultado disso, né? A gente pode citar aqui que eu sempre gosto de frisar, né? O tempo foi reduzido aí bastante, né? Até mais que 50%, aqui nesse caso foi 60% de redução, graças ao quê? Pessoal, eles não precisam reinventar a roda, vocês viram lá o MBD, eles utilizaram algum daqueles modelos, configuraram com os padrões deles, né? E inseriram e conseguiram conseguiram aquilo que eles precisavam de acordo com o modelo, de acordo com as configurações que eles tinham, né? Utilizando o quê? O MBD, né? Model Based Design. Outra coisa, a rapidez na geração de código. Toda geração de código do MATLAB Simulink, ela é automática, ela é automatizada, né? Então você consegue fazer isso utilizando essas ferramentas. E lógico, né? Tudo em uma única ferramenta te permite ali um único ambiente, né? As ferramentas OpenCAD, elas trazem essa versatilidade de que tudo você pode fazer em um único ambiente. Você garante a certificação do código, como mostrei para vocês, que é muito importante. Uma vez que esse código seu ele vai ser embarcado, ele precisa ser validado, ele precisa ser certificado. Você vai fazer isso o quê? Na mão? Não, o software já faz para você automaticamente, né? E gratuitamente ali dentro da sua licença, ok? Muito bem, finalzinho agora, eu precisei dar uma esticada, senão a gente não ia terminar aqui no horário. Bom, estamos aqui, né, encerrando mais um webinar, tá, pessoal? Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Vou pedir para o Pedrinho encaminhar para vocês aí alguns links de alguns cases, né, de outras empresas que a gente também ajudou, né, de certa forma, em diversas outras frentes, tá? Não só automotiva, mas em outros setores também. Ele vai estar encaminhando aí para vocês. E outra, se não me engano, acho que semana que vem nós teremos mais um webinar, um Tech Talk, falando sobre esse assunto. Ou seja, se você gostou desse assunto e quer ver ele de maneira mais detalhada, o Pedrinho também vai encaminhar para vocês aí agora o link para que você se inscreva nesse Tech Talk, onde a gente traz aqui um dos nossos
engenheiros de aplicação para estar falando mais a fundo de algumas dessas ferramentas aqui, ok? Muito bem, deixa eu passar aqui e encerrar esse vídeo. Vai para o YouTube, então quando você vê lá, curte, comenta, compartilha com mais pessoas, né? A gente está em outras redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, ok? E, lógico, também estamos no TikTok, onde o Watson está lá trazendo conteúdo bem interessante para vocês também. Pessoal, estamos encerrando esse webinar. Agradeço bastante a atenção de vocês, excelente dia, forte abraço e até a próxima.